1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim a palavra do Senhor. E os filhos de Elá, Zerete, Izá e Etã, 8. E Cós gerou a Enube e Azobel gerou a Anube e a Zobeba, e as filhas e as famílias de Arel, filho de Arão. E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, e a sua mãe o chamou o seu nome Jabes, dizendo: portanto, com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Amém. Aqui nesse verso, nessa história que nós lemos, essa pequena história, né? Porque na Bíblia não vai citar muito a respeito desse homem chamado Jabes, mas é tão interessante a história dele nesses dois versículos que nós lemos, o verso 9 e o verso 10. A gente vai descobrir tanta coisa linda, tanta coisa importante da vida desse homem através de dois versículos. E o diácono Cláudio falava, enquanto ele falava, é bom ouvir, porque é coisa verdadeira, não é algo que ele não vive, não, a gente percebe que é algo de dentro mesmo. E aqui a história vai falar desse homem chamado Jabes, como eu falava, que não cita muito, mas o pouco que cita, a gente vai aprender muito. E tem muitas pessoas que às vezes falam muito, a gente passa muito tempo e só aprende coisas ruins, enquanto que esse homem chamado Jabes, e no pouco tempo a gente vai aprender coisas boas. E você vai aprender comigo nesta noite sobre esse homem. É interessante a história dele, porque a primeira coisa que já chama a atenção da história desse homem chamado Jabes é o seguinte: no capítulo 4, a partir do verso 1, vai contar a descendência de um homem chamado Judá. Veja que é um verso, um capítulo cansativo de ler, porque eu só li dois, que foi o 7 e o 8. Você já percebe que é uma coisa um pouco chata de ler, porque é só nome de pessoas. Vai começar, ó. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, U e Sobal. E aí vai só falando nome de gente, nome dos filhos, dos pais, e aí vai. Aí chega no verso 9 e é interrompido, porque não só fala o nome desse homem, mas o que ele fez. E aí é por isso que já chama a atenção, porque que ele fez algo tão diferente dos outros, que os outros não falou nada. Preste atenção para você poder entender. No verso 1 começa falando, ó, Judá, Pérez, mas não falou nada dessas aí, até o verso 9. Só citou o nome. Mas aí, Jabes, ele fez algo diferente dos outros que vieram antes dele e também dos outros que vieram depois, para que o autor chamasse a atenção, contasse a sua história. Não, chegou num homem chamado Jabes. Eu não vou só citar o nome dele, eu tenho que dizer o que ele fez, porque foi muito importante, mais importante do que todos que vieram antes dele, e mais importante do que todos que vieram depois, porque se você prestar atenção, depois do verso 10 continua dizendo o nome do monte de gente. Isso é o capítulo 4 todo.
é só citando nome de pessoas. A gente precisa aprender o que Jabes fez para merecer tanto destaque. Amém? E o verso 9 vai dizer o seguinte, ó. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Mais ilustre, mais importante. Ele foi tão importante ao ponto de chamar a atenção, como eu falava agora, da pessoa que escreveu o livro. E é interessante porque Jabes, a gente conhece pouco, mas Jabes ele não foi o homem que derrubou o gigante. Quem derrubou o gigante foi Davi. Não foi o homem mais sábio da Bíblia para ser citado. Ele não foi o homem mais forte, como foi falado agora há pouco, sobre força. Jabes, ele não foi aquela pessoa que merecia esse destaque todo. Então, o que foi que Jabes fez que realmente ele foi considerado o mais importante de todos os homens que foram citados? O que foi que Jabes fez? Ele orou. Então, a gente já aprende algo com a palavra de Deus, que para que eu seja importante, para que eu seja ilustre, mais do que todos que vieram antes de mim, mais do que todos que virão após mim, eu não preciso ser o homem mais forte, eu não preciso ser o homem que vai derrubar gigante, eu não preciso ser o mais sábio, mas eu preciso apenas orar. Então, se eu e você formos um homem e uma mulher de oração, você vai ser muito importante. Não é apenas por acaso que a Bíblia vai dizer que ele é ilustre, mas importante. Mas por quê? Porque ele orou. Então, se você quer, mais uma vez repetindo, ser importante, ser diferente de A, de B, de João, de Maria, seja uma mulher de oração, seja um homem de oração, que aí nós seremos importantes. Importante para quem? Para Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina através da vida desse homem chamado Jabes. E é interessante a história desse homem, porque a Bíblia vai dizer, a partir do verso 9, como eu falava agora, continuando, não só a partir de que ele é ilustre, mas a continuação, preste atenção. E a sua mãe o chamou o seu nome de Jabes, dizendo, portanto, com dores eu dei a luz. Não é assim? Então, perceba que para o judeu, Jabes ele era um judeu. E para o judeu, para a gente entender essa história, é importante a gente saber que o judeu ele não escolhe o nome como nós brasileiros escolhemos. Por quê? Perceba que a mãe de Jabes ela não escolhe o nome, mas ela escolhe o momento que ela estava vivendo. Então, o judeu, ele para escolher o nome, o meu nome vai ser tal, o nome da criança vai ser essa. Como é que eles escolhem? Um momento que a criança, que a mãe, em algum momento, viveu. E a mãe de Jabes sentiu tanta dor, mais do que o comum que era sentir, que ela disse, eu não vou dar um nome a essa criança, mas eu vou dizer que ela vai ser uma pessoa causadora de dor, porque é isso que o nome de Jabes significa. É uma pessoa, portanto, com dores dei a luz. E se você pesquisar, realmente, o nome Jabes significa causador de dor. Então veja que ela sentiu tanta dor que ela disse, essa criança não vai ter um nome, não vai ser chamada de Pedro, não vai ser chamada de João, não vai ser chamada de Judas, mas vai ser chamada de Jabes. Por quê? Porque Jabes significa dor. Aí nós brasileiros escolhemos o
nome como? Ah, porque eu acho bonito, o nome Pedro é bonito, eu vou usar Pedro. Ah, eu acho que o nome de Neymar é bonito, é uma pessoa famosa, vou usar o nome de Neymar, meu filho. Então, veja que o brasileiro, ele escolhe o nome porque acha bonito, por conta de um famoso, mas o judeu, ele escolhia o nome baseado no momento em que estava vivendo, em que estava passando. Então, ou que a criança passou, ou queria passar, enfim, tinha muito a ver, era ligado com aquela pessoa, o nome dela. Isso é importante porque quando alguém dizia: opa, seu João, tudo bom? Qual é o seu nome? Chegava, ia se apresentar e dizia: opa, seu nome é como? João? Opa, João, meu nome é Jabes. Então, quando Jabes dizia o seu nome para algum judeu, o judeu já sabia automaticamente que ele era uma pessoa causadora de dor. Então veja o peso que tinha o seu nome. Então ninguém precisava dizer o que Jabes era, porque o judeu automaticamente, quando ele se apresentava, já sabia que ele causou dor em alguém. Então Jabes significa isso. Mas a história dele não é baseada apenas nisso. Mas veja que ele não aceita esse termo, isso que foi imposto para ele, esse título de causador de dor. Isso é uma prova que vai falar a partir do verso 10. Ele vai clamar a Deus. E é interessante porque Deus, ele muda a história de Jabes através da oração de Jabes. Isso é interessante porque Jabes, ele descobriu o segredo da vitória, o segredo para mudar a sua história. E muitas das vezes a gente trabalha, corre atrás de dinheiro para ter sucesso na vida. A gente estava falando antes do culto começar sobre concurso. E o segredo da nossa vida, o segredo para que a gente tenha sucesso, para que a gente venha mudar a nossa história, Jabes ensina. Que é o quê? Através da oração. Ele não trabalhou mais, ele não clamou a algum vizinho, a algum familiar, mas ele clamou a Deus. Porque o verso 10 indica isso. Que é o quê? Porque Jabes invocou o quê? Clamou a Deus. Então, o segredo para que eu e você tenhamos sucesso, para que eu e você vença a luta, a dificuldade, venha ser próspero, está onde? Na oração. Com a oração, nós vamos vencer. Amém? Amém, Jesus. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar por que Jabes, além de tudo isso, ele foi o mais ilustre. A Bíblia vai nos ensinar no verso 10 que ele clama, além da oração, ele clama pela presença de Deus. Veja aqui, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares e a tua mão for comigo. Ele, preste atenção que ele faz 4 pedidos a Deus. Olha só, se me abençoares muitíssimo, é o primeiro pedido. Os meus termos, ou seja, a minha casa, a minha vida, o meu negócio, o meu trabalho, isso é termo. Se me abençoares, ele vai dizer, se ampliares a minha casa, a minha vida, se me ampliares. O segundo, a tua mão for comigo. O terceiro, ele está pedindo o quê? A presença
de Deus. E quarto e último, o que ele pede? Se fizeres que do mal não seja aflito, ou seja, ele está pedindo proteção de Deus, para que Deus o livre do mal. Amém? Então, percebemos que Jabes, ele não faz uma oração que, Deus, abençoe. Deus, como muitas das vezes a gente está cansado quando vai dormir, ou principalmente quando vai dormir, diz, Deus, obrigado por tudo, e vai e dorme. Mas nós precisamos aprender com Jabes que a nossa oração ela tem que ser específica. Eu não posso só agradecer a Deus, Deus, obrigado por tudo. Não, Deus, obrigado, como o diácono falava, obrigado pelo dia, obrigado pelos livramentos, obrigado, Deus, por cada coisa específica que a gente conseguiu perceber. Então, Jabes, ele faz uma oração específica. Você está precisando de algo, então seja específico para Deus. Deus, eu quero um carro. Não seja aleatório, uma coisa qualquer. Não, Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero um carro. E diga o nome do carro que você quer, a marca do carro. Deus, eu quero tal coisa. Deus, eu quero um emprego. Não, Deus, eu quero um emprego de tal forma. Então, eu e você que nós venhamos aprender com Jabes, porque ele foi específico. Ele diz, como eu falava, Deus, que me abençoe muitíssimo. Deus, eu não quero só a bênção, eu quero uma bênção grande. E é interessante a palavra bênção, porque para nós, muitas das vezes, hoje em dia, é algo simples, é algo, muitas das vezes, não para a gente, mas para muitas pessoas, algo que não tem valor. Mas quem é mais antigo sabe que você chegar para um pai, para uma mãe, para um tio e dar a bênção significava muito, porque aquela pessoa estava derramando a bênção sobre a minha vida. E hoje em dia a gente dificilmente vê o respeito de alguém mais novo, alguém mais velho pedindo a bênção. E aqui Jabes vai ensinar isso. Ele diz, Deus, que me abençoe. Mas eu não quero pouca bênção, eu quero muita bênção, que me abençoe muitíssimo. Então, que eu e você venhamos pedir a bênção de Deus, mas não pouca, a bênção muita. Porque muitas das vezes a gente chega com um filho que diz, pai, me dá só R$1, me dá só 10 centavos. Não, quando a gente for pedir para Deus, a gente tem que pedir algo muito, porque Deus, ele é Deus grande, ele tem coisas grandes para mim e para você, mas basta eu e você sabermos pedir. Muitas das vezes a gente chega como que a gente está servindo a um Deus pequeno. Deus, eu quero que o Senhor me abençoe uma casinha, algo pequeno. Não, peça algo grande. Peça algo porque você está pedindo a um Deus grande e Ele pode te abençoar muitíssimo. Amém? E aí, nós aprendemos com esse homem chamado Jabes, porque ele pede a bênção de Deus muita, não bênção pouca. E aí ele vai dizer que alargue as minhas tendas, as minhas terras. Então veja que ele vai dizer, aumenta as minhas terras, aumenta as minhas possibilidades, aumenta o meu terreno, aumenta as minhas possibilidades, a minha vida, que não seja uma vida raquítica, que não seja a minha vida comparada com os meus pais, com os meus avós, não, mas que a minha vida seja grande, que eu possa abençoar, como já foi falado. Amém? E aí a terceira coisa que ele pede é o quê? Que a tua mão seja comigo, como eu falava agora há pouco. Ele diz, não adianta o Senhor me abençoar muito, não adianta eu ter uma casa grande, ter um carro na garagem, não adianta eu ter um emprego abençoado, que foi tudo isso que ele pediu aí. Mas ele diz, nada disso vale se a tua mão, a tua presença não for comigo. Então, é por isso que ele pede tudo isso.
Mas a terceira coisa que ele pede é o quê? A presença de Deus. Porque muitas das vezes a gente pede, não está errado. A palavra de Deus está mostrando que a gente tem que pedir a Deus sim as coisas. Mas, além de pedir um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, que a família seja abençoada, eu também devo pedir o quê? A presença de Deus. E é isso que Davi ele nos ensina grandemente, que ele foi um grande guerreiro, mas ele sempre estava pedindo que a presença de Deus, diferente dos outros reis que não importava, queria apenas o trono. Os outros reis que vieram antes, que vieram depois de Davi. Mas para Davi o mais importante era a presença de Deus. E isso não sou eu que estou falando. Se você ler o Salmo 51, você vai ver que quando Davi ele diz, tire o trono, tire tudo de mim, mas não tire a sua presença. Então, a presença de Deus vale mais do que tudo. Mas Deus ele tem tudo para mim. Ele tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem um bom salário. Ele tem tudo que nós precisamos. Mas também ele tem a presença dele. Mas eu tenho que querer a presença de Deus também. Amém? E aí ele encerra a sua oração com Deus dizendo, guarda-me do mal. Eu já tenho a sua bênção, já tenho casa, já tenho tudo, Deus. Agora quero a sua presença, já tenho a sua presença, mas agora eu também quero que o Senhor me livre do mal. Então, que eu e você também venhamos pedir isso ao Senhor, porque muitas das vezes a gente não pede para Deus nos livrar e a gente acaba caindo em um buraco. Mas por quê? Porque muitas das vezes eu precisava pedir para se livrar. Deus, me livra da armadilha do diabo, me livra das setas, me livra da desunião, da briga, me livra, meu Pai, de todas estas coisas. Porque aí Deus vem e ouve a nossa oração. Mas se eu não peço, muitas das vezes eu não recebo. Amém? Então, que nós venhamos aprender com este homem. E é interessante porque a palavra de Deus, ele não muda o nome. Como eu falava no início, o nome de Jabes significa dor. Então, Deus poderia muito bem você vai ser como ele fez com Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel, não é assim? Mas com Jabes ele não fez dessa forma. Ele poderia ter mudado o nome de Jabes, que era um nome que trazia dor para Jabes. Mas o que é que ele faz? Ele muda a história. Porque Jabes não era abençoado, provavelmente porque ele estava pedindo a bênção de Deus, e uma bênção muitíssima. Estava pedindo para Deus ampliar suas terras. Então, veja que Deus ele vai aonde Jabes pediu. Aonde Jabes foi específico. Amém? E é interessante porque a bênção de Deus, a palavra de Deus vai dizer que a bênção de Deus traz riquezas. Isso lá no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 22, se você abrir, vai dizer isso, que a bênção do Senhor, ela traz riquezas. Então, eu e você devemos aprender com Jabes, mais uma vez, a pedir a bênção de Deus, amém? E é interessante, sabe por quê? Nesses dois versículos a gente consegue aprender muita coisa. Por quê? Jabes, ele não foca no problema. Perceba que ele poderia ter orado assim, Ele pede o que? A bênção. Deus, eu sou uma pessoa que estou cheio de problema. Deus, a minha terra é pequena. Deus, eu não tenho a tua presença. Deus, eu estou sempre caindo em prova, porque o diabo sempre está lançando setas. Veja, o tipo de oração que eu estou orando é o tipo de oração que Jabes orou. Ele focou em quê? Na solução. E muitas das vezes eu e você estamos orando errado. Porque nós focamos aonde? No problema. E Jabes nos ensina justamente a focar onde? Na solução.
Por quê? Eu posso orar, ó Deus, o meu armário está vazio, Deus, o menino perturba demais, Deus, isso está tão difícil, eu estou focando em quê? Só em problema. Mas aí quando eu oro, Deus, obrigado pela feira que o Senhor vai mandar. Eu não estou focando no que está faltando, eu estou focando no que Deus vai fazer. Eu estou focando aonde? Na solução. E Jabes, ele poderia ter orado, Deus, eu estou passando por tanto problema, Deus, porque o meu nome já é de dor. A minha mãe já diz, não me deu nome. Ela diz que eu sou uma pessoa que causa dor, eu causei dor, já nasci causando dor. Ele poderia ter focado aonde? No problema, mas ele foca aonde? Na solução. E a solução foi o quê? A bênção de Deus. Então, que eu e você venhamos ouvir e prestar atenção no que a gente está pedindo a Deus, no que a gente está orando. Se a gente está orando para Deus resolver, para Deus trazer a solução, ou se eu só estou reclamando do problema. Amém. E a palavra de Deus, ela continua a nos ensinar através do verso 10. Porque Jabes, ele, em nenhum momento aqui desses dois versículos, se você ler antes ou depois, Jabes ele vai estar dizendo, o problema foi da minha mãe, que não foi eu que causei dor, o problema foi do meu pai, o problema foi de fulano. Não, ele foca onde? Na solução. Ele não foca em quem causou a dor, em quem não. Em nenhum momento ele joga a responsabilidade para sua mãe, para o seu pai, para os seus avós, não. O que é que ele faz? Ele ora a Deus. Mesmo o seu nome sendo de sofrimento, sendo de dor. Então, aprendendo com Jabes, não devemos jogar a responsabilidade para os outros, para Cicano, para Beltrano, não. Devemos assumir e buscar a solução, buscar resolver o problema. Amém? A palavra de Deus nos ensina que orar é tão importante orar, que a vida de Jabes foi mudada através da oração. E mais ainda, você abrindo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, verso 1, Lucas, capítulo 11, verso 1, você vai ver a importância da oração. Por quê? O que é que vai dizer em Lucas capítulo 11, verso 1? Os discípulos de Jesus viram Jesus curando, ressuscitando mortos, curando enfermos, não foi? Os discípulos viram Jesus fazendo tudo isso. Mas em nenhum momento da Bíblia, você lendo a Bíblia toda, você vai ver Pedro, João, dizendo assim, Deus, Jesus, chega aqui, me ensina como eu vou ressuscitar alguém. Você não vai encontrar na Bíblia os discípulos dizendo isso. Você não vai encontrar os discípulos dizendo, Jesus, como é que eu posso curar alguém? Na Bíblia não tem os discípulos dizendo isso. Mas na Bíblia tem, se você abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 11, verso 1, os discípulos dizendo para Jesus o seguinte, Jesus, me ensina a orar. Então veja a importância da oração. A oração mudou a vida dos discípulos, a oração mudou a vida de Jabes, e ela vai mudar a minha e a sua vida, mas eu preciso orar. E orar não é uma coisa de outro mundo, que eu tenho que falar bonito, que eu tenho que saber as palavras certas. Não, orar é conversar com Deus, é conversar como eu converso com qualquer outra pessoa, mas aí a diferença é porque aí é uma conversa, um diálogo, mas a oração, ela é com Deus, então ela recebe um nome especial de oração.
Então, quando eu oro com Deus, eu estou fazendo nada mais, nada menos que conversando com Ele. Então, eu e você devemos orar, porque aí a nossa vida vai ser mudada. Amém? Então, eu e você aprendemos pouco em 2 versículos, mas aprendemos muito com esse homem chamado Jabes. A orar, pedir pouco, mas ser específico. E como o diácono falava, quando a gente não vem para a casa de Deus, a gente perde a palavra, perde porque ficou em casa. Mas quando eu venho também, eu tenho que perder. E perder o quê? Perder a vontade de mentir, perder a vontade de enganar, eu tenho que perder. Se eu não estiver perdendo nada, vir para a casa de Deus, então eu já deveria ter sido arrebatado, porque eu seria santo. Então, eu tenho que vir para a casa de Deus, isso aqui que nós chamamos de Bíblia, a gente tem que aprender, tem que mudar a minha vida, tem que mudar os meus hábitos, as minhas escolhas, eu tenho que ser parecido com Jesus. É por isso que nós somos chamados de cristãos, enfim, mas temos que perder. E com esse homem nós aprendemos em pouquinho tempo. É assim na nossa vida. Tem pessoas que se a gente passar um pouquinho de tempo com ela, a gente já vai ver se ela é ou não uma mulher de Deus, se ela é ou não uma mulher de oração, um homem de oração. Porque tem pessoas que a gente passa 2 minutos, mas aquela pessoa chama tanto palavrão, amaldiçoa, fala mal dos outros. Então a gente conhece em pouco tempinho, 2 minutos, 5 minutos com uma pessoa, quem é aquela pessoa. E com Jabes não foi diferente. Só foi 2 versículos, mas 2 versículos que a gente conhece que ele era um homem de oração. E os outros, a gente não vai ouvir falando aqui, como eu falei, um nome. Mas nenhum foi citado, porque nenhum provavelmente não foi nenhum homem, nenhuma mulher de oração. Então, que eu e você venhamos aprender com a palavra de Deus. Já foi pregado o quê? Que eu devo orar. Que eu devo ser um homem e uma mulher de oração. Amém?